pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota gravada da base curricular do 8º ano. E nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo. E nesse prosseguimento chegamos ali para meados do século XIX, durante o segundo reinado de Dom Pedro, durante o segundo reinado de Dom Pedro II, né, governo de Dom Pedro II. Já mencionei sobre a importância do café nesse período, os cafeicultores pressionando o governo brasileiro por mais incentivos, a chegada de mão de obra escrava ao Brasil, vindos da África, a lei, não é, que eu mencionei também, a lei Biwabden, que proibia que fosse feito o tráfico negreiro em águas inglesas, e também o fator que é importante, que muitas nações não obedeceram à lei inglesa Biwabden. Com isso, havia o prosseguimento, a continuidade do tráfico negreiro. E o Brasil, não é, só vai, não é, por fim à escravidão em 1888. No final do século XIX, a gente vai ter uma situação de dificuldade econômica. Eu estou até antecipando. E, a partir disso, tivemos o prosseguimento da questão do café e a observação também que a política externa brasileira e a política interna estavam, as dívidas internas e externas estavam acumulando demais, crescendo gigantescamente, de forma que incomodava, trazia um prejuízo aos cofres públicos do nosso país. E desde Dom Pedro I havia esse tipo de situação. Por que aconteceu isso, pessoal? Essa crise financeira. Essa crise financeira ocorreu, sobretudo, pelo fato de algumas províncias não aceitarem a independência. Então, Dom Pedro teve que contratar, não é, o almirante Cochrane para reprimir qualquer possibilidade de rebelião que fizesse com que o governo não conquistasse a sua independência. Então, significa que algumas províncias brasileiras, aqui, algumas províncias do nosso país, estavam desejando ainda permanecer ligadas à corte portuguesa. Por isso, nós temos que identificar muito bem esse momento, estudar, refletir de como vai acontecer as questões econômicas a partir do segundo reinado, não é? No século XIX, nós estamos estudando ele, tivemos a força do café como destaque, outras culturas, outros setores da economia tiveram declínio, a cana-de-açúcar produzida no Nordeste teve um declínio gigantesco, até que somente no século XX essa cana-de-açúcar vai voltar já no interior de São Paulo, no meados do século XX, a ter importância e ter força. Pois bem, vamos aqui prosseguir a política de incentivo ao comércio brasileiro, estudando, abrindo nosso livro na página 261. Vamos entender um pouco mais o aprofundamento desse conteúdo e as tarifas e as leis que vão ser colocadas em nosso país, e logo em seguida entraremos num conteúdo chamado Guerra do Paraguai, que o Brasil vai ter uma participação efetiva durante esse conflito. Conflito que vai promover a união de 3 países, ou seja, Uruguai, Argentina e Brasil, contra o Paraguai. Então, vejamos, 261, diz assim: durante o segundo reinado,
começaram-se a buscar soluções novas que não enfraquecessem a produção interna. Nesse sentido, e também por conta de pressões externas, o governo brasileiro criou leis decisivas para o crescimento da produção do café e a industrialização brasileira. Vejamos. Vamos observar quais foram essas leis criadas pelo governo brasileiro para o aumento da produção de café e também a industrialização. Lembrando sempre que, nesse período, nós tivemos o processo de industrialização por conta da enorme contribuição de quem? Daquele empresário chamado Irineu Evangelista de Souza, também conhecido como, muito bem, o Barão de Mauá. Ele mesmo, ele mesmo. Então, vejamos. A tarifa Alves Branco consistia em proteger a economia brasileira, aumentando os impostos sobre os produtos estrangeiros, principalmente ingleses, estipulando em 60% a taxação. Os produtos brasileiros passaram a 30%. Isso gerou duas condições favoráveis à economia brasileira. Em primeiro lugar, começou a recuperar a economia, pois as taxações eram bastante altas. Então, os impostos estrangeiros tinham um aumento na taxação e os produtos brasileiros menos, passaram de 30% para 30%. Então, os produtos ingleses chegaram com 60% de reajuste. Então, o produto brasileiro ficava mais barato do que o produto inglês. Isso gerou duas condições favoráveis à economia brasileira. Em primeiro lugar, começou a recuperar a economia, pois as taxações eram bastante altas. Em segundo lugar, essa política protecionista em relação aos produtos externos fortaleceu a indústria e o comércio brasileiro, que passaram a investir o lucro obtido com a redução das taxas. Em segundo lugar, essa política protecionista, repetindo, em relação aos produtos externos brasileiros, fortaleceu a indústria e o comércio brasileiro, que passaram a investir o lucro obtido com a redução das taxas. Uma outra medida, a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz diz o seguinte: desde a Revolução Industrial, a economia da Inglaterra se modificou bastante. Como vimos, baseados no liberalismo econômico, os ingleses necessitavam de mercado consumidor para seus produtos, que passaram a ser produzidos em larga escala. Então, aumentaram as pressões para que o tráfico de escravos acabasse. Isso se dava por dois motivos. Primeiro, os proprietários gastavam muito com a compra de escravos, quando poderiam usar esses recursos para consumirem produtos ingleses. Então, os proprietários de escravos gastavam o seu dinheiro muito comprando escravos e, por consequência, não compravam produtos ingleses. Em segundo lugar, defendiam o trabalho assalariado para os escravos. Por que isso, professor? Porque, com isso, os escravos iriam consumir os produtos ingleses, minha gente. Não é isso? Deu para entender? Acreditavam, prosseguindo aí, página 262, acreditavam que a produção seria melhor e mais rápida, pois contrariam especialistas, se
se contratariam especialistas nas atividades. Nesse contexto, os ingleses criaram a lei de Bill-Arbiden. Durante anos, o Brasil evitou atender às exigências da Inglaterra, até que, no segundo reinado, Dom Pedro II aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que, embora não libertasse os escravos, extinguia o tráfico negreiro, fortalecendo o trabalho assalariado, especialmente nos cafezais. Mas existe um ditado popular, um dito popular que diz assim: essa lei é lei para inglês ver, ou seja, é aquela lei que não pega, que não funciona, não é? É uma lei para inglês ver, essa é Eusébio de Queiroz. E a pergunta que se faz é a seguinte: por que o senhor está dizendo isso, professor? Porque essa lei não pegou, por isso que a gente diz que é lei para inglês ver. A eficiência dessa lei não ocorreu. Deu para entender? Então, não tinha ainda, não iria haver o trabalho assalariado, que era o grande desejo dos ingleses, para que aí sim os escravos pudessem consumir os produtos fabricados pela Inglaterra, que chegariam aqui ao nosso país. Outra lei, a Lei de Terras. Esta lei foi criada no mesmo período da Lei Eusébio de Queiroz. Foi uma reação à proibição do tráfico de escravos no Brasil, pois consistia, preste atenção aí no serviço, na proibição da doação de terras, além de fixar preços bastante altos para estas. Só poderia adquiri-las quem tivesse condições financeiras, ou seja, os próprios proprietários de terras. Havia também a obrigação de registrar as terras. Na prática, tornaram-se bens de mercadoria. Não é? Então, percebemos aí que foi essa lei de terras uma tentativa de reagir à lei Eusébio de Queiroz. Foi colocada para não permitir o tráfico de escravos, e só foi na teoria. Na prática, ocorria sim o tráfico de escravos. Vamos lá agora, prosseguindo nosso conteúdo. A Guerra do Paraguai foi um movimento que eu já disse alguma coisa em relação a esse assunto, mencionando que as disputas regionais vão ser um dos motivos, uma das razões para que acontecesse esse movimento histórico. Pois bem, o Paraguai, por que a Guerra do Paraguai? Porque foi uma invasão ocorrida dentro do território paraguaio e os três países fazem a chamada aliança, tríplice aliança, para combater o processo com características, não é, socialistas que tinha sido implantado no Paraguai desde o início do século XIX. Tivemos lá a presença de três governantes, não é? Gaspar de Francia, Carlos Lopes e o filho de Carlos Lopes, o Solano Lopes. Vamos entender todo esse processo aqui, todo esses fatos históricos aqui, o transcorrer desses fatos. Pois bem, a Guerra do Paraguai. A independência, ainda na página 262, a independência dos países latino-americanos se deu de forma intensa e com guerras e conflitos que afetaram a economia local.
o grande desafio dessas novas nações era recuperar a economia e reconstruir o país na busca de garantir sua autonomia e impedir a interferência de outras nações, como Estados Unidos e Inglaterra. Isso não foi diferente no Paraguai, que conquistou sua emancipação. Uma pergunta é, professor, me ajuda aí, o que significa a emancipação? Emancipação significa independência. O país, via de regra, era pertencente a uma metrópole e ele decreta, ele corta os laços, não quer mais ser dependente daquele país e passa a ser independente. Também, aqui o livro cita esse nome de emancipação, significa independência. Seus primeiros presidentes, pós-independência, perceba que o Paraguai foi independente antes do Brasil. No ano de 1811, nós fomos independentes. Em 1822. Eles buscaram investir no desenvolvimento econômico e social. Tanto José Gaspar de Francia, entre 1811 e 40, quanto Carlos Antônio Lopes, de 1840 a 62, investiram bastante na alfabetização das pessoas, tornando obrigatório o ensino primário. O governo de Gaspar foi o mais social, pois acabou com a escravidão, distribuiu as terras que antes pertenciam à aristocracia rural, aos camponeses. Ele tirou da aristocracia e distribuiu com os camponeses. Já Carlos Lopes buscou industrializar o país. Os conflitos que antecederam a Guerra do Paraguai tiveram relação direta com os argentinos, que fecharam a saída do Rio da Prata em direção ao mar. Em 1862, foi eleito Francisco Solano Lopes, cujo governo se voltou para a política externa com o objetivo principal de recuperar o acesso ao Oceano Atlântico. No Uruguai, Solano Lopes apoiou o grupo conhecido como os Blancos, na tentativa de, caso o grupo chegasse ao poder no Uruguai, reabrir a rota para o mar. Em contrapartida, argentinos e brasileiros que tinham interesse em dominar o Rio da Prata apoiavam os colorados. Então, os Blancos é o partido que composto por proprietários rurais. E o Colorado, ligado aos comerciantes, com ideias mais liberais, mais à esquerda, vamos dizer assim, Vamos colocar dessa forma. E os blancos chegaram ao poder, o que desagradou argentinos e brasileiros, ou seja, os proprietários rurais chegaram ao poder. Os colorados organizaram guerrilhas como apoio financeiro tanto da Argentina quanto do Brasil. Lopes resolveu, então, radicalizar o processo quando apreendeu o navio Marquês de Olinda. Invadiu a província brasileira de Mato Grosso e, em seguida, rompeu relações com o Brasil. Esses fatos aconteceram em 1864 e deram início à Guerra do Paraguai, conflito que pode ser considerado fator decisivo para a crise financeira vivida pelos paraguaios, pois a maior parte da sua população será dizimada. Tem historiadores que afirmam que cerca de 600 mil paraguaios morreram durante a Guerra do Paraguai. 600 mil. Vamos agora, como é interessante, fazer um exercício, uma atividade que possa complementar aquilo que já foi vivenciado durante essa aula. Pois bem,
Página 273, diz assim: reflita e elenque os motivos que levaram à Guerra do Paraguai e suas consequências para os paraguaios. Reflita e elenque os motivos que levaram à Guerra do Paraguai e suas consequências para os paraguaios. Resposta: havia a disputa pelo controle do Rio da Prata, que tinha seu curso em direção ao mar, acesso que os paraguaios não tinham. Ponto. Francisco Solano Lopes, visava recuperar o acesso ao mar, vírgula, enquanto a Argentina, Uruguai e Brasil, vírgula, além de quererem impedir, tinham interesses de controlar esse importante rio, que serviria para escoamento rápido de suas produções. Deu para entender? Pronto, isto mesmo. Eu deixo para que vocês possam realizar essas tarefas que estão na página 273. 273. Que 273 ficará para a tarefa. A quinta questão. Vamos prosseguir. Para prosseguir, teremos que retornar para a página 264. Diz assim: os paraguaios acreditavam que poderiam se fortalecer cada vez mais se mantivessem cada nação presa, resolvendo problemas internos. Não é? Mas não adiantou, pois tanto o Brasil quanto a Argentina mantiveram apoio aos colorados, fazendo com que chegasse ao poder. Dessa forma, o Uruguai, que na fase do governo dos blancos apoiava os paraguaios, após isso passou a fazer aliança com a Argentina e o Brasil através do Tratado da Tríplice Aliança. Essa movimentação, 264, foi essencial para o curso da guerra. O presidente Solano Lopes ficou isolado, o que o enfraqueceu bastante. Duas batalhas em específico foram decisivas nesse conflito. A Batalha do Riachuelo, em junho de 1865, quando as tropas brasileiras destruíram boa parte da frota paraguaia, que perdeu assim o controle do rio Paraguai, e a Batalha do Cerro Corá, em 1870, quando as tropas de Solano Lopes foram derrotadas, o que resultou em sua morte. O território paraguaio foi arrasado e metade da sua população foi dizimada, restando apenas crianças, velhos e mulheres. Há relatos de que crianças, acima de 11, 12 anos começaram a pegar em armas para defender a sua pátria. E alguns relatos são muito fortes, muito fortes em relação a essa guerra do Paraguai. Verdadeiras atrocidades foram cometidas. E um homem, vai ser citado daqui a pouco, um militar muito famoso, foi um dos líderes para cometer, do Exército Brasileiro, e um dos mandantes para cometer as atrocidades com os paraguaios. Há relatos de que tropas brasileiras comandadas pelo Duque de Caxias mantinham cidades paraguaias isoladas, sem sequer enterrar seus mortos, numa atitude de grande crueldade.
O Paraguai ficou impossibilitado de ter acesso ao Oceano Atlântico e de navegar no Rio da Prata. Também teve de pagar pesadas indenizações à Tríplice Aliança. Como já mencionei, a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Vamos observar aqui, já com relação ao fim da escravidão, na página 265. Não é? Temos assim: como vimos até aqui, durante séculos o Brasil manteve como força de produção o trabalho escravo, principalmente negros, por ser considerado rentável no período colonial. O branco europeu via no trabalho escravo a única forma de obter lucro na produção agrícola, no caso do Brasil, especialmente na produção açucareira. Isso começou a mudar no momento em que ocorreu a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, pois, além de a industrialização necessitada do mercado consumidor e de outros motivos econômicos já citados anteriormente, os escravos não dispunham das habilidades necessárias para desempenhar funções industriais. Não tinham habilidades, não é? Então, é um processo de que não se tinha as habilidades, o trabalho escravo era feito de uma outra forma, de uma outra maneira. Prosseguindo aí, os ingleses aumentaram as pressões políticas no século XIX, mais precisamente em 1845, quando foi promulgada a lei de Bill-Abden. A marinha inglesa cuidava para que navios negreiros não levassem escravos. Paralelamente, os ingleses, pela diplomacia, estabeleceram acordo com nações visando acabar o tráfico e aumentar o consumo de seus produtos. No Brasil, mesmo com a independência, o sistema escravista continuou a ser usado. Aos poucos, porém, as pressões inglesas foram surtindo efeito e o Brasil aprovou o exemplo de Queiroz. Né? Pois bem, na verdade, prosseguindo aí, o trabalho escravo deixou de ser lucrativo para os proprietários de terras produtivas, além do que, com o fim da escravidão, haveria maior desenvolvimento urbano, modernização e consolidação da industrialização no Brasil. Trabalho livre, também chamado de assalariado, era melhor organizado, com retorno mais rápido, porque era específico e remunerado. Dessa forma, o debate sobre a abolição da escravidão cresceu no final do século XIX, mas muitos defensores não estavam preocupados com as péssimas condições de vida dos escravos, e sim com o retorno financeiro, pois os escravos não se adequavam à industrialização em curso no mundo. Na próxima aula, nós vamos ver, né, leis que foram promulgadas durante o século XIX, leis que tentavam diminuir, reduzir a escravidão. Algumas não resolviam absolutamente nada, como a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários também não resolveram nada, não adiantava libertar os escravos. Para onde eles iriam? Quem iria absorver a mão de obra negra naquele período? Né? Já tão sacrificada, já tão marginalizada. Então, deveria-se criar um processo de inserção para que os negros pudessem inserir na sociedade brasileira normalmente. Não é? Para que aquelas empresas pudessem, aquelas que absorvessem os negros libertos, né, em 1988, pudessem ingressar no trabalho, na escola, na formação familiar, enfim. Isso não ocorreu. Não ocorreu. E aí chegamos a essa situação que vai fazer com que os proprietários rurais já estão até vendo o fim da escravidão em 1888, quando a princesa Isabel, né, a princesa regente,
que vai, nas últimas décadas do século XIX, passar muito tempo, nas últimas 3 décadas, melhor dizendo, passar um bom período regendo o Brasil, enquanto o seu pai está cuidando da sua saúde, a saúde dele, Dom Pedro II, está cuidando da sua saúde na Europa. Tá bom assim? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, né? Façam a atividade que eu coloquei para vocês. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.